Sejam bem-vindos, senhores. Vamos lá começar mais uma aula gostosa, uma aula didática, uma aula proveitosa. Eu sei que você estava esperando aí com muita animação que o professor voltasse. Hoje o professor pede perdão, né? Eu estou mais informal. Eu cheguei do expediente do trabalho. Infelizmente, a primeira camisa que eu peguei, roupa, já vim direto para a mesa do computador, porque senão não daria tempo eu gravar essa aula para vocês hoje e atrasar cada vez mais. E eu já quero trazer mais um aulão daquele estilo, pegando um pouquinho de cada lei. Essa aula vai ser uma continuação, né, da lei do Sinás que nós estamos estudando. Vamos fingir que é uma continuação da aula passada para a gente pegar os principais pontos que vier de questões aí para a gente poder matar. Depois a gente vai começar a tratar as próximas leis, né, as leis menores, uma a uma, trazendo várias questões de várias leis diferentes para a gente poder fazer essa mescla, beleza? Sou o professor Thiago Oliveira. Se você chegou aqui no canal, você achou o melhor canal de preparação para o DEGAS, então já vai deixando a curtida. Vamos iniciar, pessoal, rapidinho com a nossa palavra do Senhor, né, que é quem nos permite estar aqui hoje. Vou trazer a palavra de Mateus, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Uma palavra de motivação, senhores, para a gente começar bem. Jesus nos lembra, pessoal, que mesmo quando o fardo parece insuportável e as nossas lutas diárias, né, tiram muitas vezes nossas forças, a gente fica cansado, a gente fica sem energia, fica esgotado, né? Mesmo diante de todas essas adversidades, a gente pode encontrar nele, né, no Senhor, o verdadeiro descanso, né? É a regeneração das nossas forças. Então, esse convite, né, a qual a gente acabou de ler, ele não é apenas um convite para aliviar o cansaço do corpo, né, mas também restaurar a mente, a alma, né, que muitas vezes está sobrecarregada. Então, pessoal, em Cristo, a nossa fraqueza se transforma em força. A nossa angústia que nós sentimos diariamente, ela se torna paz, tá bom? E é claro, o nosso desânimo se torna o quê? Se torna esperança. Então, pessoal, antes de qualquer batalha da vida, lembre-se, o alívio que você procura, ela está nos braços de Jesus. Amém, pessoal? Vamos começar? Vamos lá. Pessoal, mais uma vez, ó, nossa apostila está disponível, tá bom? A apostila do DEGAS de 620 questões. Essa apostila, pessoal, é de conhecimentos comuns. Lembra, pessoal, que conhecimentos comuns cai para todas as matérias. Então, você que não adquiriu ainda, pessoal, ó, vem todo esse conteúdo, 620 questões comentadas, com foco 100% na IDECAN. Lembrando que cai para todos os cargos, nível médio, nível superior. Vem todas essas matérias, são 620 questões comentadas. É um material, pessoal, que é 100% PDF. Logo, quando você adquirir esse material, você já recebe no seu e-mail. Pessoal, são 620 questões indispensáveis para vocês. Quem quer se sair bem, quem quer gabaritar realmente, quem quer fazer o máximo de pontuação possível, esse é o material mais completo do estado. E quem já comprou, pelo amor de Deus, engula essa apostila, estude muito. Tá bom? Por quê? Porque ela vai ser a peça-chave na tua aprovação, porque ela traz item a item do teu edital, em questões comentadas, o gabarito todo esquematizado no padrão para vocês. Beleza? Ela custa R$ 40 para quem pagar no Pix ou R$ 45 para quem pagar no cartão, tá bom? É um material 100% PDF, tu paga na mesma hora. Professor, eu quero adquirir esse material agora para poder fazer. Vai na descrição do vídeo, meu aluno, que já tem um link direto para o WhatsApp. Tu clica nele, tu já vai para o WhatsApp da vendedora. Aí você já fala para ela, seja rápido, porque às vezes, pessoal, tem muita gente na fila. Então você fala, ó, eu quero adquirir a apostila do DEGAS, RJ de Conhecimentos Comuns, quero pagar no Pix ou pagar no cartão. Já deixa claro lá para a vendedora para ela te atender mais rápido, tá bom? Se você tem dúvida se esse material é bom, no meu estado do Ceará, aqui teve também um concurso para o DEGAS, só que se chama SEAS. Faz o que? A mesma coisa. É os mesmos cargos. Psicólogo, agente socioeducativo, tem para advogado também, médico, por aí vai. Olha só, pessoal, olha o resultado que a apostila que o professor fez deu, ó. Nós tivemos o primeiro lugar, tá bom? Boa tarde, professor. Vim aqui só para agradecer pelas aulas gratuitas no YouTube, só a apostila de questões para a seleção do SES. Eu não queria muito tirar o foco da PCCE, que é da Polícia Civil. Então, com a sua ajuda, eu separei 23 dias para dar conta do edital. Consegui a aprovação para o cargo de psicólogo em primeiro lugar. Meu aluno, é primeiro lugar, tá bom? Primeiro lugar. Agradeço demais a Deus que continue a abençoar seu trabalho e dedicação. Meu aluno, tem que comprar a apostila e resolver. Professor, mas o concurso é diferente, pessoal, é as mesmas matérias que cai, quase que copiado e colado. Tá bom? É a mesma matéria. E eu fiz o mesmo trabalho. Peguei tópico a tópico do teu edital e transformei em questões.
Se você acha que é só isso, pessoal, não só tivemos o primeiro lugar nível superior, que foi meu aluno que comprou minha apostila, mas o primeiro lugar nível superior foi meu aluno, adquiriu a apostila, e o primeiro lugar de nível médio também foi aluno do professor. Tá bom, pessoal? Como vocês podem ver... Boa noite, professor. Tudo bom? Ei, cara, tô passando aqui pra dizer ao senhor que deu certo, viu? Pelo menos no gabarito, no resultado preliminar da prova, eu fiquei em primeiro lugar. E resolvi suas 400 questões, comprei essa apostila. Foi um investimento muito válido e graças a Deus consegui. E muito obrigado, viu? Já colocar meu nome aí como aluno do senhor. Primeiro lugar, nível médio, aluno do professor. Primeiro lugar, nível superior, aluno. Os 2 primeiros lugares, nível médio e superior, nosso aluno adquiriu a apostila. E você não vai fazer diferente. Faça esse investimento, meu aluno. É R$40 que você vai ter, já com material organizado, 620 questões de conhecimentos comuns. Cai para todos os cargos, é essencial. E vai ali potencializar os teus estudos. Pode ter certeza que vai ser o divisor de água. Então já vai na descrição do vídeo, já dá o pause. Vai lá, quer adquirir a apostila, forma de pagamento, você já recebe seu material e já começa a estudar, beleza? Vamos com tudo, pessoal? Vamos para a nossa primeira questão do nosso SINASE, né? Ó, à luz do capítulo 5 da Lei 12.594 de 2012, que dispõe sobre a avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento ao setor cativo, examine as assertivas a seguir e assinale a alternativa que apresenta a disposição incorreta quanto à periodicidade da avaliação, a composição das comissões avaliadoras e ao encaminhamento dos relatórios resultantes. Pessoal, o assunto nada mais é do que isso aqui, ó, avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. Tá lá no capítulo 5 do SINASE, a gente vai ter que estudar ele direitinho, tá bom? Falar sobre avaliação e acompanhamento da gestão de atendimento socioeducativo. Professor, eu nunca vi esse conteúdo. Calma, você vai ver hoje. Lembra, pessoal, que o nosso canal eu ensino a teoria em cima de questões. Então, se você chegou agora, não fique preocupado. Você vai resolver a questão com o professor e nós vamos corrigir e explicar a teoria. Professor, mas eu já venho estudando com o senhor há algum tempo, eu já li o SINASE. Aí o que você vai fazer? Você vai na descrição do vídeo, você baixa o material, você resolve todas sozinho e depois você volta para o vídeo para corrigir com o professor. É o ideal para quem já está estudando há muito tempo. Agora você que está estudando agora vai ter que ir de boa. Pessoal, essa videoaula não é para você assistir uma vez, assista várias vezes. Então curta, comente, salve, tá bom? Para você assistir outras vezes, que é o ideal. Então vamos lá, pessoal. Ó, ele quer a alternativa errada, né? O que está em desacordo com a lei. Vamos analisar de uma por uma. A União, em articulação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativos em intervalos não superiores a 3 anos. Pessoal, tá correto? Isso daqui tá correto, pessoal. Realmente, eu vou ter aqui tanto a União, que vai se articular com os estados, o DF e os municípios, para realizar avaliações periódicas da implementação do plano de atendimento socioeducativo. E tem um prazo, ó, não pode ser superior a 3 anos, né? Eu não posso ultrapassar esses 3 anos aí, perfeito? Tem que ser feito pelo menos aí de 3 em 3 anos, tá bom? Essa avaliação da implementação desse plano de atendimento socioeducativo. Estamos conforme a lei. O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares na forma a ser definida em regulamento. Senhores, realmente nós temos a participação dessas pessoas aqui. Nós vamos ter o Poder Judiciário, beleza, pessoal, que vai participar, o Ministério Público, a Defensoria Pública e os Conselhos Tutelares. Eles vão participar aqui. Tá bom? O processo de avaliação ele vai contar com a participação tanto do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar. Perfeito? Até porque, pessoal, se não estiver sendo seguido, né, esse plano, pode haver uma responsabilização, tá bom? Vocês vão entender bem direitinho como é que funciona. Eu vou explicar passo a passo na letra da lei. Vamos só achar o erro da questão que eu vou te explicar um a um. A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, cuidado, pessoal, aqui ele está falando do quê? Do Plano Nacional, né, no âmbito nacional. A primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no primeiro ano de vigência dessa lei, cabendo ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Pessoal, eu achei a questão errada. Por quê? Porque a primeira avaliação do Plano Nacional ela realizar-se-á, pessoal. Qual é o correto aqui? É no primeiro ano, pessoal? Não, senhores, não é no primeiro ano. O erro está justamente aqui.
tá bom, pessoal? Na verdade, aqui é no terceiro ano, né? É no terceiro ano. Então, aqui, pessoal, nós temos o item que está incorreto, tá bom? O item aqui está incorreto. Então, a primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo, ela realizar-se-á no terceiro ano, tá bom? Vocês colocam aqui, ó, risca aqui. Então, no terceiro ano de vigência dessa lei. Aí, o resto está correto. Cabe ao Poder Legislativo Federal acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Então, é terceiro ano. Só isso. O erro, professor, só isso. A IDECAN gosta de trabalhar dessa forma, pessoal. Não se engane. Compete à União instituir e manter o processo de avaliação do sistema de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. É isso mesmo, pessoal. É a União que vai instituir e manter esse processo de avaliação do sistema de atendimento socioeducativo. Tá correto. A gente já estudou isso na aula passada, quando a gente foi estudar as competências da União, do Estado e dos municípios. Compete aos estados cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente dados necessários ao povoamento e à atualização do sistema. Também está correto. Está lá na competência dos estados, beleza? Agora, pessoal, vamos ler a letra da lei. Vamos esquematizar primeiro, que eu acho mais bacana. E depois a gente vê na letra da lei. Olha aí os fogos aí. Valeu, pessoal. Aí é festa no novo. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Agora, meu aluno, você faz parte da elite da preparação do DEGASE. Agora você vai estudar em outro nível, outro patamar. Vamos esquematizar e vamos explicar. Didática e, ao mesmo tempo, memorização. Pessoal, nós temos o capítulo que fala da avaliação e acompanhamento da gestão de atendimento socioeducativo. Então, veja, a União vai se articular com os estados, o DF e os municípios e vai realizar avaliações periódicas na implementação dos planos de atendimento socioeducativo. Lembram? Em intervalos não superiores a 3 anos. Cuidado, que a banca adora prazo. Beleza, professor, me explica como que funciona. Vamos voltar aqui com o professor. Meu aluno, qual é o objetivo de você avaliar alguma coisa? Qual é o objetivo? Você concorda que o objetivo é ver se está dando resultado? E se não estiver dando resultado, o que você faz? Aí você vai ter que modificar, não é isso? É isso. Então, essa avaliação e esse acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo, ele vai servir para quê? Para ver se está sendo executado conforme previsto, conforme foi estudado, conforme foi acordado aqui no plano de gestão desse atendimento. Então veja, aqui eu tenho o nosso caráter federativo, porque eu vou ter a União se articulando com os estados, o DF e os municípios, para realizar essas avaliações, tá bom? Então, a União ela não vai atuar aqui de forma isolada, ela articula com os estados, o DF e o município, perfeito? Perdão, pessoal. Então, esse acompanhamento, pessoal, ele garante que as medidas socioeducativas, elas não se tornem meramente punitivas. Ela tem uma finalidade, não tem? Qual é a finalidade? Pedagógica e a reintegração social. Então, a avaliação periódica, ela é uma forma de aperfeiçoamento contínuo do SINASE. Isso permite que eu faça ajustes nas políticas públicas, voltada aqui para o atendimento socioeducativo. Então eu vou ver aqui dados estatísticos, por exemplo, deixa eu pensar, eu vou ver taxa de reincidência, o adolescente foi reincidente no ato infracional, eu vou ver a qualidade da execução dessas medidas, se está sendo cumprindo os direitos fundamentais desse adolescente, como educação, saúde, profissionalização. Então essa é a importância dessa avaliação, pessoal, desse acompanhamento. Perfeito? Então vamos voltar. Então vejam, a União em articulação com os estados, DF e os municípios realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo. Lembra do prazo, pessoal, intervalos não superiores a 3 anos. Aí qual é o objetivo? O objetivo da avaliação é verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e aos operadores do sistema. Pessoal, fica mais claro ainda o que eu falei para vocês, não fica?
A intenção, pessoal, é mensurar resultados concretos. Se as metas que estão no plano de atendimento, pessoal, todo plano não tem uma meta, eu não faço um plano para alcançar uma meta. Então, o que é que eu vou ver aqui? Nessa avaliação e acompanhamento da gestão de atendimento, se as metas previstas nos planos estão realmente sendo cumpridas, se elas estão sendo cumpridas. Isso evita que o nosso SINASE ele se torne uma letra morta, só tá isso aqui de enfeite. Então isso evita que o SINASE seja só letra morta. Ele garante o quê? Efetividade dessas políticas públicas voltadas para o atendimento socioeducativo. Muito fácil, pessoal. Isso aqui é moleza. Tem dificuldade, meu aluno? Isso aqui não tem nenhuma dificuldade. Mamão com açúcar. O processo de avaliação deverá contar com a participação dos representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos conselhos tutelares na forma a ser definida em regulamento. Isso aqui, pessoal, fica claro, né, que não é um ato exclusivo do Poder Executivo, né? A gente acha que vai ficar só responsabilidade do Poder Executivo, mas não. Ela vai ser compartilhado com órgãos que exercem principalmente a função de controle e fiscalização, como o MP, por exemplo, tá bom? Então entra aqui o Judiciário, MP, a Defensoria, os Conselhos Tutelares e por aí vai. Perfeito? Então, aqui eu trouxe um resumo para vocês sobre o capítulo 5, que fala da avaliação e do acompanhamento da gestão de atendimento. E agora vamos ver a letra da lei depois de esquematizar. Ó. Da avaliação e acompanhamento da gestão do atendimento socioeducativo. A União, em articulação com os estados, o Distrito Federal e os municípios, realizará avaliações periódicas da implementação dos planos de atendimento socioeducativo, em intervalos não superiores a 3 anos. Qual é o objetivo? Verificar o cumprimento das metas estabelecidas e elaborar recomendações aos gestores e operadores dos sistemas. O processo de avaliação deverá contar com a participação de representantes do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares, na forma a ser definida em regulamento. Aí veja, a primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no 3º ano da vigência dessa lei. Olha a questão, ó, a primeira avaliação do Plano Nacional de Atendimento Socioeducativo realizar-se-á no 1º ano, ele colocou, né? Na verdade é no 3º ano da vigência dessa lei. Cabendo ao Poder Legislativo Federal, cuidado, que a banca pode colocar que é o Poder Judiciário. Não, é o Poder Legislativo Federal que vai acompanhar o trabalho por meio de suas comissões temáticas pertinentes. Perfeito? Aí, pessoal, ó, os demais, ó, vamos ver aqui, ó. Compete à União instituir e manter o processo de avaliação do sistema de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas, né? Então, ele institui e mantém esse processo. Ó. Então, veja, ó. Artigo 3º, compete à União instituir e manter o processo de avaliação dos sistemas de atendimento socioeducativo, seus planos, entidades e programas. Perfeito? Muito fácil, pessoal. Tudo isso aqui ele cobrou competência. Compete aos estados cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações, o item E, sobre o atendimento socioeducativo e fornecer regularmente dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. Vamos lá. Ó, compete aos estados, conforme nós estamos vendo aqui, ó, compete aos estados, ó, cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema, assim como também, pessoal, os municípios, ó. Compete aos municípios, ó, cadastrar-se no Sistema Nacional de Informações sobre Atendimento Socioeducativo e fornecer regularmente os dados necessários ao povoamento e atualização do sistema. Lembra que isso aqui a gente viu na aula passada, eu estou só trazendo novamente para revisar. Senhores, o professor montou um Instagram novo, tá bom? Já tinha outro Instagram, mais voltado para as carreiras policiais. Agora eu criei um Instagram focado só na área socioeducativa. Então você que quer seguir a área socioeducativa, você faz concurso nessa aula e você quer ajudar o professor, né, ficando ciente dos concursos que vai abrir no seu estado aí do Rio de Janeiro, por exemplo. Né, você que vai fazer outros concursos estaduais, segue o Instagram do professor, tá bom? Ajuda o professor lá nas redes sociais. Vou deixar o QR Code, caso você queira ler o QR Code pela tela do seu celular, já vai direto para o Instagram do professor, mas também vou deixar o Instagram na descrição do vídeo para você seguir, tá bom? Vai lá, segue o Instagram do professor, dá essa força aí, que eu sempre vou estar fortalecendo vocês aí em troca, beleza? Vai lá, já segue o professor e tamo junto, pessoal. Vamos continuar aqui com o nosso conteúdo. Vamos agora, pessoal, para a nossa segunda questão.
Considerando o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo, instituído pela Lei 12.594 de 2012, que é o SINASE, examine as assertivas seguintes e assinale a alternativa que apresenta disposição incorreta, né? O item incorreto. À luz dos objetivos, da composição e do encaminhamento dos relatórios previstos em lei. Pessoal, vocês concordam comigo que quando eu faço uma avaliação, eu tenho que fazer um relatório? Não é isso? É isso. Calma que nós vamos ver como é que vai funcionar esse relatório, essa comissão, tudo no padrão, tá bom? Essa aula aqui vai ser top. Nós vamos para cima com força total. Estamos aqui agora na equipe da aprovação, né? Você faz parte agora da equipe da aprovação. Vamos lá. Ele quer também, de novo, o item correto. Vamos atrás. A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Senhores, está corretíssimo, tá bom? Está corretíssimo aqui. Letra da lei. Perfeito, pessoal? Letra da lei. Vamos para o próximo. Ao final da avaliação, será elaborado o relatório contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Pessoal, corretíssimo também, letra da lei. Vamos para o próximo. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de diretores, conselhos tutelares e ao Ministério Público, correto também. Os gestores e entidades que integram o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo podem, ao seu critério, restringir o acesso às instalações e documentos durante o processo de avaliação, desde que apresentem justificativa administrativa ou sigilo institucional. Pessoal, está errado. Os gestores que integram o Sistema Nacional de Atendimento, eles não podem restringir acesso a instalações e a documentos, e a esses documentos durante o processo de avaliação, porque atrapalharia, né, pessoal, a avaliação e o acompanhamento do atendimento socioeducativo. Perfeito? Então aqui está errado. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento das metas dos planos de atendimento socioeducativo. Isso aqui até a gente viu, né? Está correto. Agora vamos, pessoal, ver de um por um, né? Vamos estudar de um por um. Vamos lá. Nosso artigo 19, né? Na verdade, eu esquematizei para vocês, ó, tá esquematizadozinho. Vamos lá. Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo. Quais são os objetivos, né? Para que ele serve? Qual é a finalidade? Os objetivos. Quais são os objetivos aqui, pessoal? Tá no artigo 19 do SINASE. Nós vamos já ver, ó, tá aqui, ó. Letra da lei esquematizado. Vamos lá, ó. Contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo, assegurar o conhecimento rigoroso sobre as ações do atendimento socioeducativo e seus resultados, promover a melhora da qualidade da gestão e do atendimento socioeducativo, disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. Aí veja, pessoal, ó, a avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. Veja, pessoal, tá aqui, ó. A avaliação abrangerá, no mínimo, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução da medida socioeducativa. Mesma coisa, ó. A avaliação abrangerá, pelo menos, no mínimo isso, a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução da medida socioeducativa. Perfeito, pessoal. Então, esses aqui, né, além dos objetivos que a gente estudou, nós temos aqui o mínimo que tem que ser visto, tá bom? Note, pessoal, que aqui, ó, conforme o artigo 19, que são os objetivos, veja, pessoal, que isso aqui é um ponto de virada, né? Por quê, ó? Porque antes do SINASE, pessoal, antes disso aqui, a socioeducação, ela carecia de dados concretos, né? Não tinha uma sistematização nacional. Tá bom? Então hoje nós temos um tripé essencial. Eu tenho o quê? Um planejamento estruturado da rede, uma avaliação periódica, eu tenho transparência e responsabilização social. Perfeito, pessoal. Nós temos o quê? Essa avaliação com seus objetivos bem definidos. Ó, contribuir para a organização da rede de atendimento, assegurar o conhecimento rigoroso sobre as ações de atendimento,
promover a melhoria da qualidade da gestão e disponibilizar informações. Eu só consigo trazer melhorias, eu só consigo trazer aperfeiçoamentos com dados, pessoal, dados, informações. Show? Então, pessoal, essa avaliação que nós estamos estudando aqui, ele busca o que, pessoal? Garantir direitos, identificar falhas. Sabe o que a gente pode... sabe o que acontece muito, pessoal, dentro do atendimento socioeducativo, que acontecia, hoje não acontece mais? Imagina, pessoal, eu ter ali, né, uma unidade de atendimento socioeducativo que enfrente uma superlotação, como já aconteceu, né? Aconteceu, inclusive, no Degás. Eu tenho aqui, eu pesquisei, né, algumas notícias, né, que saiu na mídia, já ocorreu superlotação. Imagina, pessoal, que falta equipe técnica. Se eu não tenho equipe técnica, como é que eu vou fazer o PIA, né, o Plano Individual de Atendimento, de forma efetiva, com equipe multidisciplinar? Não dá. Já atrapalha o atendimento socioeducativo, a finalidade. Perfeito? Então, pessoal, tudo isso, todo esse sistema de avaliação é para ver se está tudo ok. Vai correr conforme o plano? Entendeu? Então, quando eu falo do Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento de Atendimento Socioeducativo, ele tem determinados objetivos que a gente tem que aprender na sua prova, perfeito? Vamos lá. Então, veja, a avaliação no mínimo da gestão, né? A gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução das medidas socioeducativas. O que é a gestão, pessoal? A gestão, se há um planejamento, se eu tenho, por exemplo, recurso, pessoal, tem que ter dinheiro, né? Transparência. Entidades de atendimento, pessoal, o que são as entidades de atendimento? São as unidades de internação. Unidades de internação. Né? Aquelas de semi-liberdade, né? De internação e por aí vai. Os programas, pessoal, quais são os programas que tem, né, dentro da unidade de atendimento? Geralmente nós temos escolarização, profissionalização, saúde, um apoio ali psicossocial e por aí vai. E os resultados, né, da execução. Houve reincidência depois do atendimento socioeducativo? Houve uma reintegração social? Eu fortaleci os vínculos com a família e por aí vai. Perfeito? Pelo menos ele vai observar tudo isso. Aí veja, pessoal. Quando finaliza essa avaliação, tem que ser elaborado um relatório. Tem que ser elaborado um relatório contendo o quê? Contendo histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que essas sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Então isso aqui, pessoal, nada mais é como se fosse uma prestação de conta, né? Que fortalece o controle sobre aqui a socioeducação. Então, mais uma vez, pessoal, tem que ter o quê? Tem que ter um relatório. Eu preciso de um relatório que contenha histórico, diagnóstico e o diagnóstico da situação, e tem que ter o quê? Recomendações e prazos para que sejam cumpridos, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. É o que ele coloca na questão. Ao final da avaliação será elaborado um relatório que vai conter o histórico, diagnóstico e situação, as recomendações e os prazos, é claro, para que essas recomendações sejam cumpridas, além de outros elementos a serem definidos em regulamento. Aí veja, pessoal, o relatório de avaliação deverá ser encaminhado ao respectivo Conselho de Direitos, Conselhos Tutelares e Ministério Público, exatamente o que está aqui. O relatório de avaliação será encaminhado aos respectivos Conselhos de Direito, Conselho Tutelar e Ministério Público. Aí, pessoal, o ponto-chave da questão, que é o que foi cobrado. Os gestores e entidades têm o dever, de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. Olha o que a questão colocou. Os gestores e entidades que integram o Sistema Nacional de Atendimento, olha o que ele botou. Podem, a seu critério, restringir o acesso a instalações e documentos. Não pode, pessoal. Eles têm o dever de colaborar com o processo de avaliação. Eles têm que facilitar o acesso às instalações, à documentação e todos os elementos necessários ao efetivo cumprimento, né? Totalmente o contrário do item aqui. Perfeito, pessoal? Agora, senhores, vamos dar uma passadinha na letra da lei, né? Vejam. É instituído o Sistema Nacional de Avaliação e Acompanhamento do Atendimento Socioeducativo com os seguintes objetivos:
contribuir para a organização da rede de atendimento socioeducativo, assegurar o conhecimento rigoroso sobre as ações de atendimento socioeducativo e seus resultados, promover a melhora da qualidade da gestão do atendimento e disponibilizar informações sobre o atendimento socioeducativo. A avaliação, pessoal, abrange no mínimo a gestão, as entidades de atendimento, os programas e os resultados da execução da medida socioeducativa. Ao final da avaliação, tem que ser elaborado um relatório contendo o histórico e diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para que sejam cumpridos, além de outros elementos a serem definidos aqui em regulamento. Eu vou trazer um exemplo para vocês, pessoal, sobre a importância desse Sistema Nacional de Avaliação de Atendimento Socioeducativo. Eu pesquisei um pouco, pessoal, na mídia, sobre o DEGAS, né, que é no caso, o órgão que vocês farão parte, vocês são futuros servidores lá do DEGAS, que é o Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio de Janeiro. Teve uma matéria que eu achei, pessoal, que o DEGAS, ele veio a sofrer algumas críticas. Por quê? Em 2018, teve um relatório do Ministério Público do Rio de Janeiro que apontou uma superlotação nas unidades. E não só isso. O principal, né, pessoal, tinha insuficiências de profissionais. Havia uma precariedade nos programas de escolarização, por exemplo. Isso gerou o quê? Gerou recomendações formais. E é claro que essas recomendações tinham prazos para serem cumpridos. Por isso que ele falou, ao final da avaliação será elaborado um relatório, né, contendo histórico, diagnóstico da situação, as recomendações e os prazos para quê? Para que sejam cumpridos. Ok, pessoal, vocês estão entendendo? Então, essa situação que ocorreu com o DEGAS, né, uma situação concreta, gerou recomendações formais e prazos para serem cumpridos. Quais foram as recomendações? Contrato emergencial de servidores, reformas estruturais, ampliação de parcerias para quê? Para a educação profissionalizante, para eu profissionalizar aquele adolescente até para evitar uma reincidência, tá bom? Então esse relatório que foi feito nesse estudo, ele destacou que uma unidade que era para 90 adolescentes, pessoal, chegou a abrigar mais de 200 adolescentes. Então isso compromete a execução pedagógica da medida, com certeza, pessoal, fica comprometido. Então isso ilustra exatamente o que nós estamos estudando aqui, o porquê de ter essa avaliação e esse acompanhamento do atendimento socioeducativo. Vamos lá. O relatório da avaliação deverá ser encaminhado aos respectivos conselhos de direitos, conselhos tutelares e ao Ministério Público. Os gestores e entidades têm o dever de colaborar com o processo de avaliação, facilitando o acesso às suas instalações, à documentação e a todos os elementos necessários ao seu efetivo cumprimento. O acompanhamento tem por objetivo verificar o cumprimento de metas dos planos de atendimento socioeducativo. Professor, tá fácil, vamos com tudo, pessoal, estamos só começando. Então, pessoal, só um resuminho, ó. Como funciona a avaliação no SINASE? Quem realiza? A União, se articulando com os estados, o DF e o município. Vou passar porque isso aqui é forte para cair. Eu tenho uma participação obrigatória do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Conselhos Tutelares. E eu tenho aqui, ó, a coordenação que é feita por uma comissão permanente. Dê uma lida no artigo 21. Então, quem coordena? A comissão permanente. E quem executa? As comissões temporárias, que é composta pelo menos por 3 especialistas com reconhecida atuação na área socioeducativa. É importante, ó, avaliadores não podem ser gestores ou funcionários de entidade avaliada, nem ter parentesco de terceiro grau com eles. Por favor, meu aluno, dê uma lida lá no artigo 21, que é muito importante. Aí veja, ó, periodicidade. Avaliações devem ocorrer no máximo a cada 3 anos. Lembra que a gente estudou no artigo 18. A primeira avaliação nacional ocorre após 3 anos da vigência da lei, com acompanhamento do Poder Legislativo Federal. Nós também já vimos isso. O que é avaliado, pessoal? Ó, a avaliação é abrangente. Então vai observar a gestão, que é o planejamento orçamentário, execução financeira, articulação de políticas e por aí vai. Lê o artigo 22, ó. Entidade de atendimento, perfil, impacto, plano institucional, infraestrutura, política de pessoal, sustentabilidade financeira, os programas, ó, cumprimento das normas do ECA, resultados das medidas, ó, situação do adolescente após o cumprimento da medida. Eu já estou deixando os artigos para você ler, tá bom? Como é feito o processo? Eu tenho autoavaliação pelos gestores e instituições, eu tenho uma avaliação externa pelas comissões com análise global, instalações, programas, pessoal, finalidades. Eu tenho participação dos funcionários das entidades do Conselho Tutelar da área, artigo 20.
Princípios da metodologia, ó, respeitar a identidade e diversidade das entidades, caráter público dos dados e resultados. Mais uma vez, eu já deixei resumido, já tem até o artigo para você poder dar uma lida, tá bom? Aí veja, ó. Quando eu tenho um resultado, ó, eu tenho a elaboração de um relatório com o histórico da situação, diagnóstico, recomendações e prazos para o cumprimento. O relatório é enviado ao Conselho de Direitos, Conselho Tutelar e Ministério Público. Qual é a finalidade da avaliação? Acompanhar o cumprimento das metas dos planos de atendimento socioeducativo, corrigir falhas, através das recomendações com prazo, planejar e melhorar a reestruturação da rede, reforço de financiamento, capacitação dos operadores, novos instrumentos de cooperação. Subsidiar políticas públicas com dados do Sistema Nacional de Informações. Beleza? Fiz um resuminho para vocês, tá bom? Um resuminho dessa parte que nós estudamos. Vamos agora para a nossa próxima questão. A medida socioeducativa será declarada extinta, exceto, então ele quer o exceto, o que não está no rol lá da extinção da medida socioeducativa. Então vamos lá, ó. Pela morte do adolescente, sim, pessoal, o adolescente morreu, é óbvio que a medida socioeducativa que foi aplicada a ele está extinta. Não tem como ele cumprir se houve a morte, né, pessoal? Pela realização de sua finalidade, correto também, senhores. Se cumpriu a finalidade da medida, por que eu vou continuar aplicando? Se a finalidade já foi alcançada, ele já foi reintegrado, ele já retornou para a escola, ele retomou vínculos familiares. Então eu posso ter a extinção antecipada. Isso evita até que a medida se torne um ato punitivo, né, pessoal? Tá correto. Vamos lá. Pela aplicação da pena privativa de liberdade a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória definitiva. Senhores, veja só, aqui também a medida vai ser extinta. Muito cuidado. Essa situação, pessoal, ela ocorre, vamos aqui para o professor. Essa situação de extinção da medida socioeducativa, ela ocorre quando o adolescente ele atinge a maioridade penal, ele pratica ali um crime, que agora ele já pode cometer crime, e recebe uma pena em regime fechado ou semiaberto. Aí a medida socioeducativa é extinta, até para evitar a dupla execução de uma medida socioeducativa com uma pena. Ok? Que tem ali o mesmo fim, tá bom? Então, preste atenção nisso aqui, porque está na nossa letra da lei do SINASE, está correto também. Pela condição de doença grave que torna o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida. Ora, pessoal, se o adolescente ficou doente e essa doença tornou incapaz dele cumprir essa medida, é óbvio, pessoal, que eu vou extinguir, vai ter a extinção da medida, até para garantir, a dignidade e a integridade do adolescente. Pelo cometimento de novo ato infracional. Aí aqui eu não tenho no rol. Como ele quer o exceto, eu vou ficar com a letra E. Novo cometimento de ato infracional não vai aí ser declarada extinta a medida socioeducativa que foi aplicada. Aqui, pessoal, está no artigo 46 do SINASE. A medida socioeducativa será declarada extinta, ou seja, ela deixa de existir, pela morte do adolescente, é óbvio, pessoal? Pela realização de sua finalidade, já reintegrou, retornou à escola, restabeleceu vínculos familiares, a gente extingue a medida. Pela aplicação da pena privativa de liberdade, a ser cumprida em regime fechado ou semiaberto, em execução provisória ou definitiva. Pela condição de doença grave, que torna o adolescente incapaz de submeter-se ao cumprimento da medida e nas demais hipóteses previstas em lei, mostrando que aqui é um rol exemplificativo, pessoal? Ele não é taxativo, perfeito? Eu posso ter outras hipóteses fora desse rol do artigo 46, tá bom? Um exemplo, pessoal, que a gente pode citar aqui, vamos supor que eu tenho um adolescente, que está em cumprimento de medida socioeducativa aí no DEGAS do Rio de Janeiro, ele está internado por um ato infracional análogo ao roubo, por exemplo, está cumprindo internação. Durante a execução da medida, ele concluiu a escolarização, por exemplo, ele iniciou um curso profissionalizante, ele restabeleceu vínculos familiares. A equipe técnica ela vai apresentar o relatório indicando que os objetivos pedagógicos já foram atingidos. Aí o que acontece? Com base no artigo 46, inciso 2, a medida pode ser declarada extinta de forma antecipada, porque já cumpriu a finalidade socioeducativa. Dessa forma eu evito prolongar a restrição de liberdade desse adolescente. Um exemplo simples que a IDECAM pode trazer para vocês, pode cobrar em prova. Vamos agora para a nossa próxima questão. Quantos minutos de aula já, pessoal? Já estamos com 38 minutos de aula. No instante passa, pessoal? São direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento de medida socioeducativa
sem prejuízo de outras previstas em lei, exceto, mais uma vez, ele quer um direito que não está no rol, né? Que não existe no rol, como se ele quisesse o item correto. Cuidado com essas pegadinhas. Então vamos lá. Peticionar. Peticionar é pedir, tá bom, pessoal? É pedir, ó. Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 10 dias. Pessoal, ó, eu já achei até o gabarito, né? O gabarito aqui é a letra A. Tem um pequeno erro. Por quê, pessoal? É direito do adolescente, né, que está submetido à medida socioeducativa realmente peticionar. Ele pode pedir algo, seja por escrito ou verbalmente, a qualquer autoridade ou órgão público. Porém, pessoal, o prazo da resposta é obrigatório? É obrigatório. Porém, pode ser respondido em até 15 dias, não é 10, é 15 dias. Tá errado, senhores. Quer ver, ó? São direitos dos adolescentes submetidos ao cumprimento de medidas socioeducativas sem prejuízo de outros. Aí veja, peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até, ó o prazo, cuidado pessoal, não é em 15 dias, é até 15. Pode responder em 10, em 8 dias. Ele dá um prazo máximo, que é até 15. Aqui ele colocou até 10. Claro que o nosso item está incorreto. Ele quer o exceto, então já ficamos com a letra A. Mas é claro, pessoal, temos que analisar todos os demais itens. Vamos lá. Se acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor, em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. Entra procedimento administrativo também, senhores, aqui, vocês têm certeza? Sim, pessoal. Aqui também é direito do adolescente. Seja um procedimento administrativo ou judicial, ele pode ser acompanhado por seus pais ou responsáveis ou seu defensor, né? Aquele que está promovendo a sua defesa. Seja qual for a fase do procedimento administrativo ou judicial, está perfeito. Ser incluído em programa em meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento de medida de privação de liberdade. Né, pessoal? Se não tem vaga, eu coloco ele em meio aberto, exceto se o ato infracional é cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Aí cabe internação, né, pessoal? Quando o adolescente deverá ser internado na unidade mais próxima do seu local de residência, correto? Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar, correto também. Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução do seu plano individual, participando obrigatoriamente da elaboração e, se for o caso, reavaliação, né, da reavaliação. Também está correto. Vamos lá, né, pessoal? Artigo 49 do SINASE, são direitos do adolescente submetido ao cumprimento da medida socioeducativa sem prejuízo de outras. Então, tem outras que podem não estar nesse rol. A banca pode perguntar se ele é taxativo, exemplificativo. Você tem que tomar cuidado. Ser acompanhado por seus pais ou responsável e por seu defensor em qualquer fase do procedimento administrativo ou judicial. Muito cuidado. A banca pode cobrar que é só no caso de processo judicial. Ela vai botar assim, ó, somente em caso de processo judicial. Errado. Seja ele um procedimento administrativo ou um processo judicial. Ok? Ser incluído em programa de meio aberto quando inexistir vaga para o cumprimento da medida de privação de liberdade, exceto, é claro, se o ato infracional for cometido mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Por exemplo, um roubo, né, pessoal? Um latrocínio. Quando o adolescente deverá ser internado na unidade mais próxima de seu local de residência. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade e pensamento, de pensamento e religião em todos os direitos não expressamente... vamos ler de novo. Ó. Ser respeitado em sua personalidade, intimidade, liberdade de pensamento e religião e em todos os direitos não expressamente limitados. Ora, pessoal, se tem direito que não é limitado pela sentença, tem que ser garantido a esse adolescente esses direitos. Perfeito? É claro que ele vai ter alguns direitos restringidos quando ele, por exemplo, ali, quando sai uma sentença, né? Submetendo ele ali a uma internação, por exemplo, ele vai ter o seu direito de vir restringido, pessoal, né? Que é consequência da sentença ali, né? Da aplicação da medida socioeducativa, disso a gente sabe, né? Peticionar por escrito ou verbalmente, diretamente a qualquer autoridade ou órgão público, devendo obrigatoriamente ser respondido em até 15 dias. Ser informado, inclusive por escrito, ficou até incompleto aqui, né? Vamos lá.
Ser informado, inclusive por escrito, das normas de organização e funcionamento do programa de atendimento e também das previsões de natureza disciplinar. Tá bom? É porque aqui ficou cortado. Receber, sempre que solicitar, informações sobre a evolução do seu plano individual, participando obrigatoriamente de sua elaboração e, se for o caso, reavaliação. Cuidado, é obrigatoriamente, tá bom? Ele tem que participar obrigatoriamente da elaboração, não é... por exemplo, a banca pode trocar a palavra obrigatoriamente, pode botar opcionalmente, por exemplo, né? Não, é obrigatoriamente, tá bom? Receber assistência integral à sua saúde, conforme disposto no artigo 60 dessa lei. Ter atendimento garantido em creche e pré-escola aos filhos de 0 a 5 anos. Então, esses são os direitos do artigo 49. Ok, pessoal? E aí, pessoal, nós vamos entrar agora nós vamos falar agora do PIA, né? O Plano Individual de Atendimento Socioeducativo. É um tema muito forte para cair em prova e a gente vai trabalhar ele aqui com bastante propriedade, porque pode cair. Perfeito? Deixa só o professor ligar o carregador do notebook aqui, pessoal, que o notebook do professor está descarregando. Muito tempo de aula, né, senhores? E passa rápido, né? Vamos lá. Vamos para a nossa quinta questão. Vamos falar agora do nosso plano, né, de atendimento. Nosso plano individual de atendimento, muito importante, muito cobrado em prova. Vamos lá. O plano individual de atendimento, né, o PIA, previsto no capítulo 4 aqui, né, da Lei 12.594 de 2012, constitui um instrumento fundamental para a execução de medidas socioeducativas, assegurando a participação do adolescente e sua família e da equipe técnica. Considerando o que dispõe a legislação, ação alternativa incorreta, ele quer o que está errado acerca do PIA. Então vamos lá, pessoal, vamos trabalhar isso aqui da forma mais didática possível, né, para ficar mais claro para vocês. Perfeito? Vamos lá. O cumprimento das medidas socioeducativas em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, dependerá do Plano Individual de Atendimento, que é o PIA, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. Professor, tudo bem, mas cadê aqui, professor, a advertência, a obrigação de reparar o dano? É só nesses casos, professor, de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação? Sim, pessoal, tá correto, tá bom? Só nesses casos aqui. Nosso item está conforme a nossa letra da lei, perfeitamente como está previsto no SINASE, igual como está previsto no SINASE. Aqui nós vamos começar a estudar o PIA no artigo 52, né? Artigo 52. Então vamos lá. O PIA deverá contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa nos termos do artigo 249 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui, pessoal, nesse artigo 249, ele vai trazer um ilícito administrativo, tá bom? E não um ilícito penal. Você pode dar uma lidazinha. Civil e criminal. Também, pessoal, conforme a nossa letra da lei. O PIA será elaborado no prazo de até 40 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Opa, pessoal, errado. 45 dias. O prazo é até 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Como ele quer o item correto, já ficamos com a nossa letra C. Para o cumprimento das medidas de prestação de serviço à comunidade e de liberdade assistida, o PIA será elaborado no prazo de até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Pessoal, nesses casos sim, tá bom? Falou de prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, aí eu tenho um prazo diferente. Aí o PIA ele vai ser elaborado no prazo de até 15 dias a contar do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Perfeito. Para a elaboração do PIA, a direção do respectivo programa de atendimento, pessoalmente ou por meio do membro da equipe técnica, terá acesso aos autos do procedimento de apuração do ato infracional e aos procedimentos de apuração de outros atos infracionais atribuídos ao mesmo adolescente, também está na letra da lei. Perfeito? Agora vamos dar uma lidazinha, pessoal. Ó, nós vamos falar do plano individual de atendimento. Pessoal, o plano individual de atendimento, que é o nosso objeto de estudo, bem forte para cair em prova, a gente tem que dominar. Esse plano individual de atendimento, ele vai se aplicar quando
tiver o regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação. Então, o cumprimento dessas medidas, pessoal, de regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação, ele depende do PIA. Ele depende do PIA. O que que significa? Ele depende de ser criado um plano individual de atendimento. Perfeito? Que vai ser um instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas pelo adolescente. Tá bom? Então vamos lá, professor. O que é o PIA? Senhores, de forma didática, de forma leve e simples, porque o mais importante é a letra da lei. Eu explico para que eu tente fixar na tua cabeça. Mas assim, o que a doutrina hoje fala sobre o PIA? Pessoal, o PIA, ele é o coração da execução socioeducativa. Ele que garante que a medida ela não seja apenas uma restrição de direitos desse adolescente, mas um projeto pedagógico personalizado. O objetivo aqui, pessoal, é montar um plano específico para cada adolescente, não um plano genérico, com base até no princípio da individualização da medida socioeducativa, que é um princípio que deriva lá do princípio da individualização da pena que vocês estudam lá no direito penal, é parecido. Então eu não vou montar um plano genérico, eu vou montar um plano específico, tá bom? Por quê? Porque eu tenho que observar a realidade de cada adolescente, tá bom? Eu preciso observar as necessidades de cada adolescente. Então, pessoal, o PIA, ele prevê todas as atividades que vão ser executadas pelo adolescente, escolarização, cursos, terapias. Então, vamos dar um exemplo, pessoal. Vamos dar um exemplo do DEGAS, né? Vamos supor, vocês que já trabalham no sistema devem ter um domínio maior até do que o professor, mas vamos supor que eu tenho um adolescente ali que está cumprindo ali uma internação, por exemplo, né? Uma liberdade assistida, né? Por exemplo. No DEGAS, né, do Rio de Janeiro. E ele precisa voltar a estudar, ele estava sem estudar, ele precisa iniciar um curso, por exemplo, de eletricista. Então, no PIA tem que ser registrado a frequência obrigatória, que ele vai ter que frequentar a escola, ele vai ser ele matriculado em um curso técnico, aí vai constar no PIA. Ele vai ter um acompanhamento psicológico ali a cada 15 dias, por exemplo. O relatório também, né, pessoal, da equipe técnica, né, que vai ter que ser enviado ao juiz, né, tem que ser, ao final, elaborado esse relatório que a equipe técnica vai fazer para mandar para o juiz. Então, o PIA nada mais é do que uma garantia de que a medida ela vai ser individualizada, né, conforme as necessidades do adolescente, voltado para quê? Para a reinserção social. Vamos lá. Aí veja, né, continuando aqui. Tá bom, pessoal? Se vocês gostam, assim, dessas aulas esquematizadas, bem elaboradas, no padrão, o professor só pede um favor, tá bom? Curtam o vídeo, comentem, compartilhem. Bateu 1000 visualizações, eu já trago a continuação, tá bom, pessoal? Então, só depende dos senhores, tá bom? Então, vamos lá. Ó. O PIA será elaborado sob responsabilidade de quem? Da equipe técnica, do respectivo programa de atendimento. A equipe técnica é a equipe multidisciplinar, formada por profissionais de várias aulas, né? Possivelmente muitos de vocês, psicólogos, por exemplo, né, vão fazer parte da equipe técnica, né? Com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representado por seus pais ou responsável. O PIA ele será elaborado no prazo de 45 dias da data do ingresso do adolescente no programa de atendimento. O erro está aqui, né? Ele colocou 40 dias, né? Na verdade, 45 dias. Claro, pessoal, que nós temos uma regra quando nós falamos de prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida. Por quê? Ó? Porque nessas medidas, prestação de serviço à comunidade e liberdade assistida, o PIA ele será elaborado no prazo de até 15 dias. Ó a palavrinha, até 15 dias do ingresso do adolescente no programa de atendimento. Perfeito, pessoal? Aí, ó. Constarão do plano individual no mínimo, então o que vai ter nesse plano? O resultado da avaliação interdisciplinar, os objetivos declarados pelo adolescente, a previsão de suas atividades de reintegração social, capacitação profissional, as atividades da integração e apoio à família, as formas de participação da família para o efetivo cumprimento do plano individual e as medidas específicas de atenção à sua saúde. Então, no mínimo tem que ter isso aqui. Aí outra observação, pessoal, ó. Quando eu tenho o cumprimento da medida de semi-liberdade
ou internação, o plano individual tem que conter outras informações adicionais, como a designação do programa de atendimento mais adequado para o cumprimento da medida, a definição das atividades internas e externas individuais ou coletivas dos quais o adolescente poderá participar e fixar as metas para alcance de desenvolvimento de atividades externas. Show de bola, pessoal? Então veja, artigo 52, o cumprimento da medida socioeducativa em regime de prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida, semi-liberdade ou internação dependerá do que? Do PIA, do Plano Individual de Atendimento, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas pelo adolescente. E o PIA ele deve contemplar a participação dos pais ou responsáveis, os quais têm o dever de contribuir com o processo ressocializador do adolescente, sendo esses passíveis de responsabilização administrativa nos termos do artigo 249 do ECA, civil e criminal. Aí, ao ver, o PIA será elaborado sobre a responsabilidade da equipe técnica do respectivo programa de atendimento, com a participação efetiva do adolescente e de sua família, representada por seus pais ou responsável. Beleza? Vamos agora, pessoal, para a nossa próxima questão, questãozinha top aqui para cair na tua prova. Mais uma vez, meu aluno, você gosta das aulas esquematizadas, bem elaboradas, esquematizando, vendo letra da lei, explicando, e você quer que o professor sempre traga novas aulas, pessoal, não depende do professor, só depende de você. Se você curtiu o vídeo, se você comentar, deixe qualquer comentário, seu nome, o cargo que você vai fazer, se você está gostando, não está gostando, porque você ajuda a engajar o vídeo. E engajou, assim que bate 1000, eu já começo a preparar a nova aula. E o principal, copia o link e compartilha lá no grupo de estudo que tu faz parte, que isso é o que vai potencializar mais ainda, ou manda para o amigo que está estudando. Quando você faz isso, o vídeo engaja, eu já preparo a continuação. E a próxima aula que eu vou trazer para vocês vai ser uma das melhores do canal. Pode anotar aí, a gente vai abordar muito assunto, porque eu vou pegar todas as leis pequenininhas e trazer para vocês de conhecimentos comuns, que cai para todos os cargos. Aquelas leis especiais que são bem pequenas, né, que quase ninguém passa, eu vou tratar elas com vocês. E pode ter certeza que daqui vai sair muita gente aprovada. Se você assistir as videoaulas que o professor faz na ordem, tem até a playlist das videoaulas para você assistir na ordem. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Vou deixar nos comentários, que é melhor para você achar. Se você assistir as videoaulas do professor, comprou a apostila, está resolvendo todas as questões da apostila que eu citei no início da aula, meu aluno, você tem chance de ser aprovado e, olha, bem colocado. Pode ter certeza, quando sair o resultado você vai falar: professor, muito obrigado, eu fiz o que o senhor pediu e eu consegui a minha sonhada aprovação. Então, meu aluno, adquira a apostila, assista às aulas. Aqui eu trago que tem mais chance de cair, mas na apostila tem tudo esmiuçado, tem o sinase todo em questões, pessoal, na apostila. Tudo isso aqui em questões. Então faça esse investimento, a apostila é só R$45, sempre é R$40, né, se você pagar no Pix ou R$45 no cartão. Você paga, já recebe na mesma hora, pode estudar pelo teu tablet, pelo teu celular, tá no trabalho, dá uma lida, ó. Você pode mandar imprimir, vem no ponto para imprimir. Vai na descrição do vídeo, já tem um WhatsApp que você pode ir lá e efetuar a compra do seu material, porque vai ser muito importante. Eu sempre reforço, pessoal, várias vezes, porque é muito importante. Esse material é divisor de águas. Eu trouxe o exemplo para vocês dos alunos que tiraram o primeiro lugar nível médio, primeiro lugar nível superior, porque engoliram a apostila. Fizeram várias vezes, foram lá e detonaram, e com vocês não vai ser diferente, perfeito? Vamos lá para a próxima questão. E você que comprou a apostila, você pode comentar também o que você achou da apostila para ajudar o trabalho do professor. Se você gostou, como é que tá o gabarito, se tá no padrão, tá tudo comentadozinho. Que é os alunos que são novos, né, eles vão ler os comentários de vocês e vai servir para mostrar o quanto o material é bom e é de qualidade, perfeito? Também vocês que já são alunos do professor, gostam do trabalho do professor, ajude também nessa parte, perfeito? Então vamos lá, ó. Essa aqui é a questão de concurso, tá bom? Caiu há pouquíssimo tempo, eu já trouxe para vocês concursozinho para assistente social. A regulação das medidas destinadas a adolescente que pratique ato infracional está sob a responsabilidade do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASA. O cumprimento das medidas socioeducativas depende do Plano Individual de Atendimento, PIA, instrumento de previsão, registro e gestão das atividades a serem desenvolvidas com o adolescente. O acesso ao PIA, conforme determina o SINASA, artigo 59, é restrito aos servidores do programa de atendimento, ao adolescente e aos seus pais ou responsáveis, ao Ministério Público e... Então ele está perguntando, pessoal, quem é que tem acesso ao PIA? Quem pode acessar o PIA
programa individual de atendimento. Quem é que pode ter acesso, pessoal, ao plano individual de atendimento? Quem é que tem acesso a esse plano individual de atendimento que a gente acabou de estudar? Aí coloca, ó, é restrito aos servidores do respectivo programa, ao adolescente e aos seus pais ou responsáveis, ao MP e, aí veja, ó, Conselho de Assistência Social, Autoridade Policial, Ouvidoria Municipal, Conselho Tutelar, ao defensor. Qual você marcaria, meu aluno? O gabarito, pessoal, é a letra E, ao defensor, tá bom? Artigo 59. Ó. O acesso ao plano individual será restrito aos servidores do respectivo programa de atendimento, ao adolescente e aos seus pais ou responsáveis, ao MP e ao defensor, exceto expressa autorização judicial. Isso daqui, pessoal, é um pouco óbvio, tá bom? O plano individual de atendimento, ele não pode ser aberto a todas as pessoas, não são todas as pessoas que podem ter acesso. Ele é restrito, tá bom? Quem é que pode ver? Os servidores, né, do respectivo programa, o adolescente, os seus pais ou responsável legal, o Ministério Público e, por último, o seu defensor. Professor, não pode outras pessoas ter acesso? Até pode, desde que o juiz autorize, exceto se houver uma expressa autorização do juiz. Se o juiz aprovar, meu aluno, é óbvio que não tem problema. Ele autorizou, com certeza ele vai ter que fundamentar. Não é só autorizar e pronto. O juiz, nas suas decisões, ele tem que fundamentar. Perfeito, senhores. Então, por enquanto, a gente vai ficando por aqui. Eu acredito que a gente fez uma revisão muito grande no SINASE, tá bom? Muito grande. Próxima aula eu vou trazer um aulão, pessoal, que eu vou pegar as leis especiais, certo? E vou pegar aquelas leis pequenininhas, né, que poucos professores tratam, para a gente resolver questões dela, para a gente conhecer, saber do que se trata e resumir. Então, pessoal, só depende de vocês. Quanto mais vocês curtirem, comentarem, o vídeo pegou 1000, eu já começo a elaborar a próxima aula. Eu vou fazer o seguinte, para potencializar o estudo de vocês, eu vou pegar aquelas leis menores que se repetem nos conhecimentos específicos aí dos demais cargos. Então eu vou pegar as leis especiais do conhecimento comum, vou ver quais são as leis que mais se repetem nos conhecimentos específicos dos demais cargos e o que se repetir, eu vou trazer as questões, porque a gente estuda ao mesmo tempo conhecimentos comuns, que cai para todo mundo, e conhecimentos específicos de alguns cargos, né? E aí a gente bate o máximo possível de conteúdo que tem mais chance de cair para todos os cargos e traz uma aula mais universal, tá bom? Mais abrangente para todo mundo. Eu sempre abordo conhecimentos comuns, por quê? Porque cai para todos os cargos, perfeito? Professor, o senhor não lançou a apostila de conhecimentos específicos. Pessoal, eu vou lançar, tá bom? Mas só para o cargo de agente socioeducativo. Eu não consigo lançar para todos os cargos porque é muito cargo. Então você que vai fazer agente socioeducativo, eu vou lançar uma apostila específica dos seus conhecimentos específicos, em breve deve estar ficando pronto, beleza? Vou ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? E em breve estaremos de volta aí com mais estudos, com mais foco, e nós vamos conquistar a nossa aprovação. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até a próxima.